Lin Lu viveu em uma era das trevas, e mesmo assim defendeu firmemente seus valores morais. Infelizmente encontrou um fim trágico nas mãos de outras pessoas, mas por alguma razão conseguiu voltar no tempo, exatamente antes do início da Terra viver em trevas. Com uma segunda chance na vida, ele não esconde mais seu talento, e para subir de nível formou um exército de um homem só no meio da Era das Trevas. A história começa há 224 anos, quando um objeto não identificado caiu do espaço diretamente na capital do país. Depois disso, uma enorme onda destruiu instantaneamente a ilha, e as 5 grandes potências da Estrela Azul fecharam este lugar para outras pessoas durante a noite. Para lidar com o que aconteceu, essas potências enviaram seus melhores cientistas para esta ilha. Uma nova era está chegando para a humanidade. Um ano depois, na cidade de Heng, localizada na China, um jovem mostrou fotos de uma linda garota para o outro cara, dirigindo-se a ele pelo nome de Lin, que se ofereceu para olhar para a garota na foto. Nosso querido protagonista Lin vê que uma garota de 20 anos do país está procurando alguém que a adote. Abrindo um sorriso, aquele rapaz perguntou se Lin gostaria de ter a garota para ele, a fim de transmitir seu espírito patriota para ela, e fazê-la orgulhosa de seu país. De repente o prota começa a chorar, o amigo não entende e questiona o que aconteceu. Os olhos de Lin se abriram bruscamente ao perceber que a mesma empresa estava na frente de seus olhos. Lin imediatamente se perguntou se ele não estava no meio do caos agora. Nesse momento ele se lembrou que havia passado quase um ano desde que o objeto não identificado caiu no chão e seu mundo se transformou em um mundo de jogo cruel. Além disso, novos poderes e habilidades despertaram em alguns deles, alguns mudaram de emprego e ganharam habilidades extraordinárias. Lin também se lembra que conforme reinos subterrâneos secretos apareceram, os animais acordaram para lutar contra pessoas. Os mortais só puderam reunir seus recursos e lutar pela sobrevivência, porque as leis do mundo caíram e apenas a lei da selva permaneceu, onde há fracos e fortes. Pensando em melhorar suas habilidades, o protagonista lutou contra uma besta feroz. No entanto, acabou atraindo uma besta feroz de alto nível com força poderosa. O irmão do prota foi fatalmente atingido quando tentou protegê-lo. O jovem Lin, relembrando episódios de seu futuro passado, lembrou que seu irmão sacrificou sua vida para tirá-lo do mundo secreto, mas esse irmão foi atacado por monstros em uma emboscada, e a razão de tudo era o Cristal da Ascensão, já que Lin e seu irmão não podiam simplesmente entregá-lo. Lin acreditava que na Era do Caos, a fraqueza é o pecado original. Saindo de seus terríveis pensamentos, o prota perguntou a esse cara sobre que data era hoje, ao que o jovem engasgou nervosamente e relatou que hoje é 12 de setembro de 2025. Então esse cara perguntou se ele era um tolo, ou se havia bebido demais na noite passada. O homem ainda disse que os jovens deveriam conhecer a medida certa no uso de bebidas alcoólicas. Lin desviou o olhar, pensando que como era 12 de setembro de 2025, isso significava que ele havia renascido e retornado ao dia do seu despertar. Ele mentalizou que ainda algumas horas antes do despertar de habilidades. De repente, um gerente geral descontente chamado Wang se aproximou de Lin e apontou o dedo indicador para o jovem, gritando em uma voz severa que as ações de Lin contradizem os valores de sua empresa. Imediatamente depois disso ele falou que Lin foi demitido. Wang disse ao prota para ir até o departamento de contabilidade e obter um acordo, e então nunca mais aparecer na empresa. Lançando um olhar do canto dos olhos para o gerente geral, Lin concluiu para si mesmo que sabia que Wang precisava encontrar algum motivo para demiti-lo após sua mudança. O protagonista de repente se lembrou que em sua vida anterior, o gerente Wang se transformou em um demônio após o despertar, e coletou órgãos, membros e vidas de pessoas comuns em troca de recursos para a força dele. Além disso, o gerente forçou pessoas inocentes a lucrar com seus corpos e a praticarem mais ações para agradar a ele. O protagonista não pensou que encontraria o gerente novamente depois do que ele havia feito. Ao ver Lin saindo, o gerente sorriu maliciosamente e o chamou de pessoa ruim que foi criada por pessoas inúteis. Wang notou que LYN nem quer pensar em pessoas como ele. Os dois homens atrás dele sorriram maliciosamente. Um deles disse que o gerente estava certo, pois ir contra seu supervisor já era demais.
Assim, o homem acreditava que Lin havia superestimado sua capacidade. O segundo homem disse que não achava que Lin seria tão covarde, como o jovem acabou de sair sem sequer dizer nada. Depois de um certo período de tempo, o protagonista deixou o prédio da empresa, pensando sozinho que em sua vida passada ele espancou Wang quase até seu fim. Lin foi até levado pela polícia. Como resultado, um despertar nacional começou naquele dia, e Lin perdeu o período de despertar geral devido ao fato de que ele estava em isolamento por 10 dias, e quando o protagonista saiu, quase todas as pessoas já tinham atingido o 10º nível para cima. O protagonista também lembrou que quando ambos ficaram órfãos em um orfanato e sobreviveram roubando, o seu irmão foi condenado a 15 anos, e quando saiu da prisão, a vida de Lin ficou muito mais bonita. Ele também lembra da situação quando o irmão o salvou de monstros e perguntou se ele estava bem, então Lin refletiu que seu irmão foi liberado mais cedo porque os poderes de nível superior haviam despertado nele. E seu irmão foi capaz de fazer uma grande contribuição para a luta contra os monstros. Foi depois disso que seu irmão o levou com ele, e eles passaram por missões difíceis juntos. No entanto, algum tempo depois um terrível incidente ocorreu. Lin acidentalmente eliminou uma pessoa comum. E foi aí que ele percebeu que seus poderes haviam despertado. Lin aprendeu que sem usar suas habilidades ele poderia privar diretamente outra pessoa de seu nível de força, simplesmente exterminando elas. Em seguida, o aterrorizado Lin viu uma placa de sistema com uma notificação de que ele estava capturando o único poder do oponente, e o talento de nível F do jovem estava se transformando em um E. Infelizmente o irmão do protagonista não deixou o jovem continuar eliminando pessoas, fazendo com que essas pessoas mais continuassem perambulando por aí. Como resultado, o irmão do prota não conseguiu proteger as pessoas ao seu redor. Depois de pensar em tudo isso, Lin decidiu firmemente por si mesmo que em sua nova vida ele não experimentaria mais o desamparo e o ódio que ele havia experimentado. Segurando uma bolsa com algumas coisas em suas mãos, ele pensou que se a bondade não é encorajada de forma alguma, então é melhor recorrer à justiça através do céu. O protagonista decidiu firmemente que agora ele seria mais implacável do que as pessoas. Ele decidiu confiantemente que agora controlaria seu próprio destino. Cerrando o punho, ele sorriu e disse com confiança em sua voz que seus inimigos seriam um incentivo, e apenas ele assumiria o trono do vencedor. Depois de algum tempo, Lin estava sentado em um banheiro masculino lendo uma placa de boas-vindas sobre sua nova era. Também foi escrito neste tablet que a partir de agora, a Estrela Azul abrirá diferentes níveis de mundos secretos em qualquer parte do mundo. Também foi relatado que após as habilidades de Lin despertarem, o jovem estará na masmorra e o reino secreto despertará a própria profissão dele. Então finalmente o sistema o parabenizou por obter o nível F. Depois disso o protagonista viu outro sinal do sistema, em que foi escrito que a pontuação do nível F também tem o efeito no momento de privar alguém da vida. Ele pode roubar 1% do valor de seu inventário, ou 1% de sua pontuação. As habilidades abaixo foi escrito que o tempo de passagem tem um período de 5 dias. Depois de ler tudo isso, Lin riu percebendo que agora tudo é exatamente igual como em sua vida anterior, só que agora ele conhece os segredos de todas as famosas masmorras perto de Heng. Após o início da era, o movimento geral assim como os locais de passagem secretas. Lin também notou que o mais importante é ele poder elevar seu talento ao nível SSS, em um curto espaço de tempo. De repente, ele escutou alguém rindo e a voz de um homem dizendo ao outro que essa pessoa é uma garota fofa. Ouvindo isso, Lin congelou percebendo que o gerente Wang tinha vindo. Lin abriu a porta da cabine e observou o gerente dizer a alguém no telefone que ele havia despertado um talento de nível S chamado aperto de cura. Depois disso, o gerente disse a essa pessoa do telefone para segui-lo e garante que ela terá um futuro brilhante. Além disso, o gerente Wang notou que essa pessoa tem um nível D e isso não é ruim, já que a empresa dele tem principalmente um nível F. Sorrindo ligeiramente, Lin Lu continuou a assistir Wang e espionar sua conversa.
O cara garantiu no final da ligação para não se preocupar como ele despertou seu talento de nível S enquanto o gerente conversou ao telefone. Lin ria para si mesmo, pensando que quando Wang se cansasse, ele se vingaria dele e o forçaria a entreter. De repente, Lin se armou com algum tipo de corda e se aproximou de por trás, continuando a estrangular o homem com aquele cordão. O protagonista sorriu sorrateiramente dizendo ao gerente Wang que o jovem estava muito feliz por vê-lo novamente. Sorrindo ainda mais, Lin informou ao gerente que ele seria perfeito como um sacrifício para o renascimento de Lin. De repente, a silhueta esverdeada de Lin apareceu atrás das costas do gerente Wang, que automaticamente percebeu que esta é uma encarnação especial, que é inerente apenas às habilidades de nível S. Graças a essa habilidade, o protagonista pode invocar ele mesmo, tipo um sósia. O sósia rapidamente direcionou seus fluxos de energia de forças para o gerente. Em seguida Lin apertou a corda e sorriu sorrateiramente, dizendo ao gerente que infelizmente era tarde demais. Após essas palavras, o sósia atingiu diretamente o pescoço do gerente Wang com uma corrente de mana verde. Lin imediatamente recebeu uma notificação do sistema de que ele havia tirado o poder exclusivo do oponente. Agora suas habilidades de nível de F estão se transformando em habilidades de nível E. Alguns momentos depois, o protagonista recebeu outra notificação do sistema de que sua força de nível E está se transformando em força de nível D. Quando o gerente soltou um suspiro por falta de oxigênio, Lin recebeu mais uma notificação de que sua força de nível D estava se transformando em uma de nível C, e depois de um certo período de tempo, ele recebeu uma mensagem que seu nível de força estava se transformando em um nível S. O protagonista respirou aliviado e decidiu que agora era possível olhar para o inventário. Ele abriu a janela do sistema onde estava escrito que ele tinha um nível S com possibilidade de crescimento. Este nível tinha o efeito de que ao tirar a vida de uma pessoa, você poderia tirar todas as suas habilidades de força do inventário e um dos 4 tipos de poder da alma. Depois de ler todas essas informações, o prota lembrou que em sua vida anterior, ele e seu irmão passaram 3 anos para elevar suas habilidades, e apenas algumas horas após seu renascimento, ele já superou sua vida anterior e recebeu o nível de poder. O protagonista colocou a mão na frente dele e confiante gritou que estava chamando seu sósia para sair. Imediatamente após essas palavras, um poderoso fluxo de mana roxa começou a ser liberado da palma da mão de Lin, que gradualmente se formou em uma armadura dupla e brilhante. O protagonista olhou cuidadosamente para sua dupla, e em seguida, abriu a janela do sistema com informações sobre ele. A armadura parado na frente de Lin era um sósia imperador escuro de nível S, que tinha uma força de 200 funcionários. Uma pessoa comum tem uma força de não mais do que 10 estatísticas. Depois de ler tudo isso, Lin soube pensar um pouco e concluiu que esse inventário é muito forte porque mesmo quando começar o caos, a dupla de Lin será melhor do que qualquer pessoa. Quando refletiu sobre isso, ele percebeu que um sósia criado por um poder de nível S tem um valor máximo de estoque de 200 pontos, exceto para um duplo de nível SS, que tem um valor máximo de inventário de 400 pontos, e um duplo de nível SSS tem 600 pontos. Lin Luo concluiu que o Imperador das Trevas tem 3 valores que atingiram o limite superior. No entanto, as desvantagens do Imperador das Trevas é sua inteligência, defesa e alcance. A inteligência do Imperador das Trevas é tão baixa que ele só pode controlar a luta com seus pensamentos. Mas mesmo assim o Imperador das Trevas é a dupla de combate corporal mais forte do castelo, e Lin acreditava que a habilidade do Imperador das Trevas chamada de saquear a força não funciona em outros sósias, mas as habilidades de Lin compensam isso. Além disso, sua altura é de 200 pontos e isso é algo que muitos de nível SSS não têm. Depois de sair de seus pensamentos, ele se vira para o Imperador das Trevas e ordena que ele se livre do corpo do gerente. O Imperador coloca Wang em seu ombro e o carrega para algum lugar. Em seguida, Lin olhou para o corpo sem vida do gerente, lembrando que esse cara se transformou em um verdadeiro diabo após o início do caos. Então, virar um cadáver no banheiro é um fim digno para ele. Depois de deixar o banheiro, Lin sorriu pensando sozinho que levaria meses até que o gerente fosse encontrado. Então ele caminhou confiante para frente,
pensando que agora se sente invencível. Depois de um certo tempo, ele estava andando pela rua com o telefone na mão, vendo as habilidades de todos que haviam despertado. O cara abriu o bate-papo dos alunos do terceiro ano da faculdade de finanças e começou a ler atentamente a mensagem. Um aluno escreveu nesse bate-papo da faculdade que ele tinha despertado para o poder do nível do mar, ou seja, estudantes de velocidade extrema. O outro também escreveu que agora não há ninguém que o impediria de se tornar rei, ao que o estudante Wang para ficar longe, pois tinha despertado o talento de nível imperador e estava indo para o prédio do hotel a fim de entrar na masmorra. Um estudante do bate-papo imediatamente virou-se para o pequeno Wang e disse que seu talento de imperador simplesmente não era nada comparado ao fato de que ele havia despertado um poder de nível S, chamado Livro de Desejos. Então disse a Wang para chamar seu pai. O aluno Wang imediatamente obedeceu e chamou o papai. Em seguida enviou 3 pontos de exclamação. Para essas mensagens o estudante chamado Xiao enviou 3 pontos de interrogação. Depois de ler todas essas mensagens, o protagonista esfregou o queixo pensativo, pensando que ele se lembrava que após acordar em sua última vida, o carinha do chat chamado Lumen se juntou aos homens de sua universidade e machucaram muitas pessoas inocentes de várias maneiras. Então, o protagonista decidiu firmemente que desta vez ele privaria Lumen para o benefício de toda a cidade Angu. Neste momento, Lumen estava sentado com seu sósia, e rindo porque Wang finalmente chamou o papai. Para ele era ótimo que seu sósia estivesse realmente cumprindo os desejos de seu mestre. Então se voltou para o sósia e informou de que queria receber o corpo e o coração da garota Fang. O sósia imediatamente se iluminou com um brilho, e então informou seu mestre que seu desejo havia se tornado realidade. Imediatamente em seguida, o sósia desapareceu. Lumen ri pensando que seu sósia apareceria em breve, então pegou o celular em sua mão acreditando que seus fãs não poderiam perder este show. Alguns instantes depois, ele olhava para a tela de seu celular com um diálogo aberto entre ele e a garota Fang. Lumen só mandou uma mensagem. Fang perguntou se algo tinha acontecido, e Lumen só informou que ele estava conversando com sua namorada. Depois disso, Fang perguntou no bate-papo se Lumen havia despertado alguma habilidade. Lumen ignorou completamente as mensagens de Fang e imediatamente escreveu que ele estava esperando a garota no quarto 414, pois precisavam conversar. Fang concordou e disse que iria colocar a roupa que ele gosta e iria encontrá-lo. Depois de ver essas mensagens, Lumen riu em voz alta dizendo a si mesmo o quão incrível era seu sósia e quanto poder ele tinha. Lumen gritou que enquanto seu sósia estivesse aqui, ele poderia governar o mundo inteiro, e com um sorriso no rosto informou que havia encontrado a principal vantagem da classe S, e era útil tanto para a aproximação quanto para a vitória. Imediatamente depois, Lin perguntou onde Lumen estava agora porque eles precisavam se ver. Lumen perguntou ao protagonista se ele também havia despertado o próximo nível, então relatou que estava hospedado em um hotel na rua Pinga. Depois Lumen perguntou a Lin sobre quanto tempo ele seria capaz de chegar, ao que Lin respondeu brevemente que assim que pudesse. Lumen concordou dizendo que ele estaria no quarto 414. Depois de terminar a conversa, Lumen riu com raiva, dizendo que agora ele receberia não só o segredo de Lin mas também a deusa de seus sonhos. 5 minutos depois o protagonista chegou ao quarto 414. Lumen imediatamente correu até seu colega e perguntou ao jovem sobre sua habilidade de nível S, e pediu que Lin contasse sobre isso o mais rápido possível, já que ele ainda tem um compromisso aqui. O protagonista concordou dizendo que contaria tudo agora. Então Lin imediatamente se aproximou, e sussurrou que o segredo de aprender a habilidade de nível S era que, de repente o Imperador das Trevas apareceu atrás de Lumen, que fica tenso lançando um olhar assustado na direção daquele Imperador sombrio. No mesmo momento, o Imperador das Trevas o atacou e o mandou direto para a parede com apenas seu punho de ferro. Em seguida, Lin recebeu uma notificação do sistema de que sua habilidade de nível S, chamada roubo, estava sendo acionada. O sistema pediu ao jovem que escolhesse um dos quadros valores, entre os quais estavam inventário, habilidade de inventário, habilidade de alma e poder único.
A fim de roubar seu oponente, Lin franziu levemente as sobrancelhas e esfregou o queixo pensativamente com os dedos, pensando que Lumen é uma pessoa comum com uma pequena quantidade de inventário, e ele não tinha nenhuma habilidade especial. Então o protagonista pensou que o poder único poderia aumentar seu nível de habilidade, mas o poder não era suficiente para melhorar, então o jovem decidiu que seria mais útil para ele usar as habilidades de Lumen e ele abriu um grande sorriso e informou ao sistema que ele tiraria a habilidade de Lumen. Depois disso o sistema apareceu na frente dele, e informou ao jovem que ele havia roubado com sucesso seu oponente. O sistema então parabenizou Lin, obtendo uma habilidade de nível S chamada Livro de Desejos. Então apareceu uma placa do sistema com informações sobre a habilidade do Livro de Desejos de nível S. Este livro de desejos tinha o efeito de mudar 3 formas de desejo. A primeira chama Desejo de Lutar, aumenta o número de ataques em 30%, e multiplica a experiência adquirida para eliminar monstros 2 vezes. A segunda chamada Desejo de Ataque, que aumenta o ataque em 20%, no entanto, um ataque de qualquer tipo não funciona a cada 10 minutos. A terceira chama Boa Sorte, que aumenta em 10 vezes a sorte do usuário. Depois de tudo isso, foi escrito sobre a duração da ação. Essa habilidade funciona por 5 minutos após cada reencarnação. Depois de ler todas essas informações, o protagonista abriu um sorriso novamente e disse que o Livro de Desejos é uma habilidade muito boa, e é bom tanto para ofensiva quanto para ataque, e também este Livro de Desejos traz boa sorte imediatamente. Lin gritou alto, convocando seu segundo sósia, o Senhor das Orações de nível SSS. O sistema apareceu na frente dos olhos de Lin, onde foi escrito que o Senhor das Orações tem uma força de 20 pontos, ao contrário das pessoas comuns que têm uma força de apenas 10 pontos. A silhueta do sósia de Lin apareceu e se dirigiu a ele como grande mestre. Depois o protagonista viu novamente a notificação do sistema, que informava que o Livro de Desejos implica o cumprimento de um desejo do proprietário e a despesa é determinadas pela complexidade do desejo, porém não há tempo de ação. Lin ficou muito surpreso e com um sorriso incerto no rosto pediu ao sósia para que pudessem conversar. O Senhor das Orações riu, informando ao seu mestre Lin que ele é um sósia especial que pode fazer mais do que qualquer outro. Além disso, o sósia disse que se o Livro de Desejos está nas mãos de Lin, ele será capaz de realizar qualquer desejo do jovem. O Senhor das Orações também informou que desejos simples consomem pouca energia, e desejos complexos consomem muito. No entanto, ele também advertiu ao seu mestre que se o jovem fizesse muitos desejos, ele poderia destruir o sósia. A propósito, esse Senhor das Orações tem a inteligência mais desenvolvida do que outros sósias, então ele sempre pode ajudá-lo com conselhos. O protagonista fez uma expressão surpresa em seu rosto e perguntou ao Senhor das Orações, então, como poderia melhor usar as oportunidades dele, ao que o sósia respondeu que ele acha que os desejos de Lin significam muito para si mesmo, mas na verdade são fáceis de cumprir. O protagonista pensou em pedir ao Senhor das Orações para dar o tesouro a ele. O sósia disse que Lin é muito inteligente, mas depois explicou que os desejos que podem ser facilmente realizados exigem uma pequena quantidade de energia, mas criar algo do nada exigirá muito esforço. Em seguida, o Senhor das Orações sorriu e deu um exemplo em forma de ganhar na loteria, o que é muito menos trabalhoso do que criar uma garrafa de água do nada. Além disso, o Senhor das Orações disse que se você usar o Livro de Desejos em relação a outra pessoa, o consumo de energia depende da força de vontade da outra pessoa. O prota imediatamente colocou uma expressão séria e se voltou para o Senhor das Orações, perguntando quanto custaria se ele quisesse que seu irmão fosse liberado da supervisão policial. O sósia informou ao seu mestre que esse desejo tiraria toda a energia do Senhor das Orações, e o mergulharia no silêncio por um tempo. Depois de olhar seu livro de desejos, o sósia notou que devido à dificuldade em realizar o desejo, o processo pode ser atrasado e seu irmão não conseguirá se libertar rapidamente. Lin entendia que o desejo deveria ser lógico, porque seria estranho se algo louco realmente se tornasse realidade. Saindo de seus pensamentos, ele sabe que a solução mais correta seria solicitar informações sobre outros recursos da classe.
No mesmo momento, seu sósia Imperador das Trevas apareceu atrás de Lin. O protagonista sorriu, pensando com satisfação sobre como o Imperador das Trevas rapidamente se desfez do corpo. Depois de examinar o Imperador das Trevas mais de perto, ele ofegou de surpresa, perguntando se aquele Imperador sombrio realmente tinha um relógio em seu peito, e por que o jovem notou isso apenas agora. Logo depois ele também notará que os ponteiros deste relógio estão na mesma posição. Lin lançou um olhar na direção de seu segundo sósia, e perguntou sobre o quanto o Senhor das Orações sabe sobre os sósias, e depois questionou se a imagem dos dois estava relacionada à sua própria habilidade. Ao que o Senhor das Orações respondeu em sua voz que eles estavam conectados, e Lin tinha razão. Em seguida, o Senhor das Orações relatou que a imagem da dupla é semelhante às habilidades e força da alma do dono. Depois de ouvir o Senhor das Orações, Lin esfregou o queixo pensativamente, perguntando se o Imperador das Trevas não tem nenhuma habilidade relacionada ao tempo, então eles apareceram por causa do renascimento de Lin. O jovem decidiu que parece que não pode resolver isso por enquanto, então ele deixará para mais tarde. Depois de deixar o quarto 414 do hotel, Lin pensou que se ele pudesse encontrar as respostas para toda sua busca agora, então não sobrariam enigmas sem solução neste mundo. Colocando as mãos nos bolsos, ele decidiu que provavelmente começaria usando o poder que recebeu e explorando todas as masmorras e zonas secretas. Saindo para o corredor do hotel, Lin viu Fang, que estava com raiva. Ele, completamente perplexo, queria saber o porquê ela havia enviado tantas mensagens para aquele desagradável Lumen. Fang estava cutucando o dedo no telefone, dizendo em voz alta que gostaria de bloquear Lumen o mais rápido possível. Depois do protagonista ver Fang, ele foi para a recepção rapidamente e pediu à funcionária do hotel para guardar o quarto 414 por mais 7 dias. Em seguida, ele também avisou a funcionária que o amigo não gosta de ser incomodado, por isso não há necessidade de limpar o quarto. A funcionária do hotel sorriu amplamente e cumpriu a ordem de Lin. Naquele momento, sentado em sua mesa no escritório, Lu Taiji virou-se para o Senhor do Tempo e perguntou onde estava seu relógio branco. Depois disso, o rigoroso Taiji, com uma tensão em sua voz, também perguntou se, além de tudo isso, por que sua viagem no tempo foi adiada para outras datas. O Senhor do Tempo relatou que quando ele estava retornando para seu mestre, um ser desconhecido tomou parte de seu poder. O Senhor do Tempo explicou que foi por causa disso que a distorção no espaço temporal ocorreu. Taiji franziu a testa e então bateu na mesa, xingando a si mesmo sobre o fato de que ele não esperava que depois de gastar tanto dinheiro ele ainda iria se meter em problemas. Taiji refletiu que havia despertado uma raríssima habilidade de nível S chamada de viagem no tempo. Graças às suas habilidades durante a Era do Afastamento Universal, ele eliminou um dos deuses para invadir outra dimensão. No entanto, infelizmente ele encontrou em seu caminho uma pessoa do clã chamada de Lógica, que era um rival mudo que poderia facilmente derrotar Taiji. É por isso que ele teve que ativar o inventário de viagem no tempo e até mesmo usou todo o tempo limite de energia do Senhor do Tempo, de 4.000 pontos para 40. Isso levou o Senhor do Tempo a cair no loop temporal. Taiji franziu as sobrancelhas, pensando que nem imaginava que tal coisa aconteceria. Ele queria voltar uma semana antes do despertar geral. Mas agora há muitos obstáculos pela frente. O Senhor do Tempo fechou os olhos e voltou-se para Taiji, informando que ela parecia sentir o poder do Rei do Tempo, e parece que alguém da cidade de Heng tem esse poder. O homem perguntou ao Senhor do Tempo se ela estava certa disso, e então perguntou por que seu poder havia passado para outra pessoa, ao que o Senhor do Tempo disse que parece que foi uma pessoa que Taiji encontrou na jornada. Então perguntou se Taiji realmente quer encontrar essa pessoa, e avisou ao seu mestre que esse homem poderia tirar as habilidades dele, e isso significa que é um poder especial. Além disso, o Senhor do Tempo notou que Taiji não é bom em combate corpo a corpo, e suas habilidades agora estão em 0. O Senhor do Tempo resumiu que seu mestre não precisava procurar por essa pessoa. O cara pegou no queixo, perguntando ao Senhor do Tempo se ela tinha certeza de que ele era de um clã chamado de Lógico. A garota pediu que ele acreditasse nela,
porque ela sente que seus poderes agora estão em alguma pessoa. Taiji sorriu levemente e sugeriu que eles fossem para a masmorra 1 e procurassem seu ex-time. O Senhor do Tempo neste momento estava pensando consigo mesma que agora seu mestre precisa ganhar força, porque ele sempre terá tempo para acertar contas com seu inimigo. O Senhor do Tempo também decidiu por si mesma que uma vez que esse homem ousou roubar algo de Taiji, então ela quer descobrir quem ele é e depois de um certo período de tempo, um homem de farda de segurança ficou no portal da masmorra, e com as mãos afastadas, pediu a um grupo de pessoas que entrasse na masmorra com extrema cautela. Em seguida, esse homem disse que os aconselha a se dividirem em grupos de 5 pessoas e mais uma vez alerta essas pessoas sobre terem cuidado neste local. Algumas pessoas dessa multidão perguntaram novamente se era a masmorra deles e depois disse que era lindo. Uma delas gritava para que todos fossem divididos em equipes. Algumas pessoas perguntaram se seriam capazes de despertar suas novas habilidades. Após essa passagem, algumas pessoas disseram que uma nova era havia chegado e uma delas chegou a relatar que isso lembrava de alguma forma um mapa do planeta. Um cara perguntou ao amigo por que ele não entraria nessa masmorra. Em resposta disse que talvez precisasse pensar primeiro. Então ele perguntou se seu amigo queria que ele fosse lá como bucha de canhão. Aquele cara lembrou com uma voz insatisfeita, que eles dizem que primeiro você precisa criar uma estratégia, e só então correr para a masmorra. De repente, uma multidão gritou alto que um deles queria ir primeiro. Em seguida, Lin caminhou confiante em frente abrindo um caminho entre a multidão. Essas pessoas estavam gritando pedindo aos outros que deixassem Lin passar imediatamente, já que ele é o único que ousou ir até lá. Quando o confiante Lin se aproximou do portal da masmorra, alguém da multidão gritou sobre o quão bonito ele era, percebendo que ele ainda era muito jovem e já era tão atrevido. Outra pessoa perguntou sobre o fato dele entrar sozinho. O protagonista, se aproximando do portal da masmorra quase, lembrou que em sua vida anterior ele tinha medo de ir para lá. Começando a seguir em frente, Lin sorriu confiante dizendo a si mesmo que nesta vida ele iria rasgar a todos. Quando ele entrou no portal da masmorra, o jovem recebeu uma notificação do sistema de que o processo de cópia estava acontecendo em seu corpo. O sistema também deu conselhos a Lin, que todo o dano que ele receberia na masmorra seria completamente eliminado após sair da masmorra, e a saúde de Lin seria totalmente restaurada. Além disso, aqueles que não sobrevivem na masmorra serão ressuscitados e enviados em uma missão novamente. No entanto, após 3 fins, não poderá mais renascer. Depois disso, o sistema pediu a Lin para escolher uma das 6 especialidades principais a seguir, entre elas tem mago, arqueiro, guerreiro, assassino, guarda e sacerdote. Lin coçou o queixo pensativo, lembrando-se de que havia se tornado um guerreiro em sua vida anterior. Esta profissão é relativamente mediana até o nível 20, mas Lin percebeu que ele agora tem habilidades de nível SS então, Lin decidiu que precisava encontrar uma especialidade que se adequasse à sua força. Logo em seguida, chamou sua dupla de Senhor das Orações, e perguntou se o sósia poderia aconselhar o jovem sobre qual especialidade ele deveria escolher. O Senhor das Orações informou que aconselharia Lin a escolher a especialidade mágica. Ele explicou sua escolha pelo fato de que graças às suas habilidades de classificação após o nível 20, ele será capaz de passar para um posto mais alto, ou seja, Super Mago. Além disso, usando o poder do Imperador das Trevas, ele lidará facilmente com a principal fraqueza do mago, ou seja, com combate corpo a corpo. Depois de ouvir, Lin pensou sobre o fato dos poderes de nível S poder aumentar a classificação de uma habilidade. Pareceu a Lin que o Imperador das Trevas tinha seus próprios objetivos egoístas. O protagonista se aproximou do Senhor das Orações e estendeu a palma da mão na frente dele, perguntando ao sósia se ele escolhesse o mago especializado no roubo de inventário, então para qual profissão ele mudará após as principais ações da masmorra. O Senhor das Orações informou firmemente que não recomenda escolher o inventário de roubo, pois simplifica as habilidades dos magos. Lin desvia o olhar e pensa no fato de que embora o Senhor das Orações tenha dado bons conselhos, a habilidade inata de Lin é precisamente roubo, e todos os processos ainda são baseados no Imperador das Trevas.
O protagonista pensou que os níveis de força e agilidade do Imperador das Trevas estavam no limite. Por isso, escolher a especialidade de assassino, cuja agilidade é a principal qualidade, seria a decisão certa. Em seguida, ele olhou para o sósia perguntando se ele escolhesse a especialidade assassina, então ele irá para que profissão depois do segundo nível. O sósia ficou muito surpreso e disse que poderia supor que o assassino fora da lei iria bem com o poder de roubo, mas acrescentou que ainda recomenda que Lin assuma a profissão de mágico, pois é mais fácil. Logo em seguida, o protagonista anunciou confiante que ele estava escolhendo a especialidade de assassino, e apontou o dedo indicador para o sistema. Lin pede perdão mentalmente ao Senhor das Orações, e logo uma mensagem do sistema apareceu na frente dos olhos dele, dizendo que havia mudado com sucesso sua especialidade para assassino. Dirigindo-se a Lin como um querido usuário, o sistema informou que no momento um painel com as características de Lin está sendo criado. Na parte inferior desta placa do sistema havia informações com características, onde foi escrito que Lin tem o primeiro nível e 0 pontos de experiência. Também foi escrito lá que a profissão de Lin é um assassino e a vida é de 180 pontos. Além disso, o físico do jovem foi multiplicado por 20 pontos e o estado mental é de 200 pontos, com o espírito sendo multiplicado por 20 pontos. Também foi escrito sobre força igual a 18 pontos mais 6, onde a força multiplicada por 2 pontos mais um ataque por equipamento de força. Lin estendeu os braços para os lados e depois seus olhos ficaram esbugalhados de surpresa ao ver outro sinal com suas características. Nesse ele vê que sua força e físico valeram 9 pontos e sua agilidade é 10 mais 5 pontos. Também foi escrito lá que a velocidade de Lin é de 2 inteiros por segundo, e a velocidade de movimento é de 2 metros por segundo. Além disso, seu espírito é de 10 pontos e a inteligência é 12. A defesa de ataque era de 9 pontos, e quando a defesa mágica de Lin é de 6 pontos. Então depois de ler todas essas informações, ele percebeu que as características de seu corpo estavam mudando. De repente, uma lâmina afiada se formou na mão de Lin. Após um segundo, o jovem recebeu uma mensagem do sistema de que esse equipamento, na forma de uma pequena lâmina novata, tem um poder de ataque de mais 6 pontos. Armado com uma lâmina, ele sorriu em particular, concluindo que como o jovem pensou o assassino, ele e o Imperador das Trevas são o melhor casal. Depois disso, Lin viu uma mensagem do sistema pedindo que ele escolhesse o número de pessoas para completar a missão. O sistema notou que o limite de participantes é de 5 pessoas, mas o protagonista disse confiantemente que haveria uma pessoa na missão. Internamente, Lin se perguntou por que ele precisava de time para uma missão, se a força de combate do Imperador das Trevas agora era equivalente ao poder de combate de um jogador de nível 20 ou 30. Além disso, ele confia que vai passar a masmorra sozinho. O protagonista obtém notas altas nas melhores recompensas. Outro sinal do sistema apareceu na frente dos olhos de Lin com informações sobre a masmorra Goblin, e recomendações que compõem exatamente o primeiro nível. Também foi escrito lá que a dificuldade da masmorra é fácil, normal, difícil. Depois disso ele viu a descrição da missão, onde foi escrito que esta masmorra é muitas vezes chamado de um paraíso para aventureiros novatos, mas Lin ainda deve ter cuidado com esses pequenos monstros verdes, especialmente as mulheres não deveriam vagar sozinhas. Então o sistema pediu a Lin para escolher a dificuldade da masmorra. Ele confiantemente anunciou que estava escolhendo o nível mais difícil. No mesmo momento ele recebeu uma notificação do sistema de que o nível recomendado de passagem é de 5 a 10. Além disso, o sistema avisou que você pode sair da masmorra apenas depois de completar uma missão ou ir de base. O sistema notou que o jovem só tinha o primeiro nível, então pediu para confirmar se ele queria entrar na masmorra mesmo assim. Lin sorriu sorrateiramente e concordou em voz alta. O sistema também piscou uma mensagem pedindo para ele entrar na masmorra. Momentos depois, o protagonista se viu diante de uma multidão de duendes armados com madeira. Seus olhos estavam queimando com uma luz vermelha brilhante. Um sinal do sistema imediatamente apareceu na frente dos olhos de Lin com a informação de que eles eram duendes de olhos vermelhos do 5º nível, tendo 300 pontos de vida e 30 pontos de defesa.
Além disso, esses duendes de olhos vermelhos têm 15 pontos de experiência e 40 de ataque. As habilidades desses duendes eram olhos vermelhos e impulso. Também neste tablet foi relatado que a velocidade de ataque aumenta em 30% durante a vida e diminui em 20% ao encontrar uma viajante feminino. Lin imediatamente colocou a mão para frente com uma luz rosa brilhante. Ele gritou alto que estava convocando centenas de batalhas e pedindo que o Imperador das Trevas saísse. O sistema informou imediatamente que estava convocando centenas de batalhas, com uma taxa de ataque que foi aumentada em 20%. O protagonista apontou o dedo indicador para a multidão desses duendes de olhos vermelhos, dizendo ao Imperador das Trevas para destruí-los. O Imperador imediatamente obedeceu e atacou esses monstros verdes. No mesmo momento Lin recebeu uma notificação do sistema de que seu Imperador das Trevas havia infligido 770 unidades de dano fatal ao duende olho vermelho. Alguns momentos depois, ele novamente recebeu uma notificação de que havia destruído todos os duendes de olhos vermelhos, então o jovem recebe uma recompensa de 150 pontos de experiência. O sistema também explicou isso dizendo que 500% da experiência obtida por eliminar um monstro de nível 4, e o efeito de usar 100 batalhas, é 200% da experiência do Imperador das Trevas que subiu de nível. Os duendes de olhos vermelhos que restaram estavam na frente dele tensos. Um segundo depois, o Imperador das Trevas atacou esses duendes novamente, atingindo-os com seu punho de ferro. Agora o protagonista recebeu duas notificações ao mesmo tempo que seu Imperador das Trevas infligiu 390 unidades de dano fatal ao duende, e a outra notificação foi que o Imperador das Trevas infligiu 770 danos de fatalidade. Depois de um certo período de tempo, os duendes de olhos vermelhos deitaram no chão e não se moveram. Um sistema de cor amarela anunciou que Lin havia eliminado 15 duendes de olhos vermelhos. No total, o jovem recebe 2.250 pontos de experiência. O sistema imediatamente deu uma explicação de que eliminar monstros no nível 4 dá 500% de experiência. E o efeito de centenas de batalhas dão mais 200% da experiência adquirida. O protagonista cerrou o punho e sorriu ao ler a mensagem do sistema. Parabenizando o jovem por chegar ao 6º nível, o sistema também informou que a quantidade de experiência adquirida é de 700 unidades em 1.600 unidades. Então ele sorriu e disse que infelizmente, a habilidade do Imperador das Trevas chamada Roubo, só pode ser usada 7 vezes, e esses monstros são lixo comum. Então agora Lin decidiu que precisava salvar suas forças. Depois disso, ele virou-se para o sistema e disse com uma voz confiante que queria ver o inventário e os pontos de habilidade. Imediatamente após essas palavras, o Prota viu um sistema amarelo no qual estava escrito que os pontos poderiam ser distribuídos livremente em uma proporção de 4:5, e os pontos de habilidade em uma proporção de 2:5. Resumindo, o sistema perguntou ao jovem se ele queria distribuir esses pontos agora. Então ele também pensou sobre o fato de que o veneno pode ser adicionado à arma do assassino, e destreza pode ser convertida em poder de ataque após o segundo movimento. Com base nisso, ele decidiu que precisava de mais agilidade. Quanto às habilidades, segundo Lin, todas devem ser voltadas para a velocidade, que está relacionada à agilidade. Depois que saiu de seus pensamentos, o protagonista pediu ao sistema para aumentar a destreza em 16 pontos, a força em 4 pontos e a agilidade em 10. Momentos depois, o sistema informou que a atualização foi concluída, então mais 2 sinais do sistema apareceram na primeira placa. Estava escrito que agora a força é de 9 mais 4 pontos. Físico é de 9 pontos e agilidade é de 10 mais 21 pontos. No segundo tablet estava escrito sobre a agilidade do nível 11, ou seja, que a força da destreza foi aumentada em 15 pontos. Onde o consumo de resistência ao se mover em batalha é reduzido em 40. Em seguida, Lin avançou com o Imperador das Trevas seguindo atrás dele. Ele pensou consigo mesmo que em comparação com a caça, a sombra e o ataque fantasma, a agilidade reduz o consumo de resistência em 40. Então se você não quer desperdiçar suas habilidades em bombear seu físico, mas ao mesmo tempo quer economizar energia,
Então você deve adicionar destreza e isso sem dúvida é a opção mais econômica. De repente, o protagonista se lembrou que em uma vida anterior, as pessoas entraram na masmorra e perceberam que a mesma poderia estar a milhares de metros de distância delas, e essas pessoas tiveram que lutar antes mesmo da missão começar. E depois de um tempo, sua resistência se esgotou. Como resultado, muitos dos jogadores no início do jogo se tornaram um fardo para suas equipes. Lin também pensou no fato de que pelo dinheiro restante, ele acabaria no baú do tesouro após o fim do chefe, então não vale a pena tirar esse dinheiro de lá. Enquanto o Imperador das Trevas estava lidando com os monstros do calabouço, Lin assistiu a tudo isso de lado, listando mentalmente vários monstros, entre os quais estavam um duende e uma pele de lobo do 6º nível, duendes do 7º nível atirando pedras, assim como os duendes do 8º nível. O protagonista concluiu que todos esses monstros estavam ficando mais fortes. No entanto, ele também atingiu um alto nível. Já que o jovem já está no 7º nível, ele decidiu que não era nada e que iria lidar com tudo. Depois de caminhar para frente, o pequeno Lin parou e sorriu, percebendo que na próxima curva chegaria na masmorra com o chefe, então depois de olhar um pouco ao redor ele viu o próprio chefe Duende Vermelho, sentado no trono. Ao redor desse chefe, havia uma multidão de duendes verdes de olhos vermelhos armados com madeira. De repente, Lin ouviu um grito feminino alto e virou-se para a fonte do som. Virando a cabeça para o lado ele viu duas garotas sendo agarradas por 3 duendes de olhos vermelhos. As meninas estavam gritando alto pedindo Lin para salvá-las. Mas o protagonista ficou no local e examinou cuidadosamente em silêncio, percebendo que à frente do Imperador das Trevas havia um grande duende, um xamã e um duende de fogo. Ele pensou que havia muitos desses duendes. O jovem lamentou que as habilidades desses monstros fossem muito diferentes das habilidades do Imperador das Trevas. De repente, um enorme duende de olhos vermelhos começou a correr em direção a Lin e rosnar para o jovem. O protagonista ficou tenso, em seguida estendeu a mão na frente dele e disse que embora esses goblins sejam apenas personagens e não jogadores, não importa quantas vezes olhasse para eles, esses monstros ainda irritavam o jovem. Lin então gritou alto, dizendo ao Imperador das Trevas para destruir esses duendes. O Imperador das Trevas obedeceu no mesmo momento e mandou aquele duende para a parede apenas com um golpe. Imediatamente os xamãs Goblin o atacaram, liberando sua venenosa mana verde. Ling ficou na frente do Imperador das Trevas tentando protegê-lo. Um momento depois, uma forte explosão soou, deixando para trás fumaça espessa e impenetrável. Um segundo, depois esses xamãs Goblin encheram seus olhos vermelhos de choque e congelaram quando viram o punho do Imperador das Trevas vindo em sua direção. Imediatamente depois, o Cavaleiro das Trevas nocauteou esses 2 monstros. Após um tempinho, Lin passou pelos duendes deitados no chão e dirigiu-se ao chefe, apontando o dedo indicador informou firmemente que esse chefe foi deixado sozinho, então ele agora vai usar o Imperador das Trevas. Lin olhava com cuidado para o chefe da masmorra, que sem tirar os olhos do sósia de Lin, rosnava alto. Mas logo o Imperador das Trevas atacou esse chefe, atingindo-o várias vezes com seu punho de ferro. O chefe da masmorra imediatamente caiu no chão. Lin se aproximou dele e disse que esse chefe é tão fraco. Nesse momento o sistema amarelo apareceu na frente dos olhos de Lin, pedindo ao jovem para destruir o grande duende. O sistema também informou que havia 83 goblins xamãs, duendes de fogo e duendes guardiões no total. De acordo com a habilidade de centenas de batalhas e o bônus por destruir monstros. O protagonista recebeu um total de 9.700 pontos de experiência. Depois disso, o sistema parabenizou o jogador Lin por elevar o nível para o 9. O sistema também informou que o valor da experiência atual é de 7.340 pontos em 12.800 pontos. Os goblins que estavam deitados no chão começaram a ser cobertos com fluxos brilhantes de energia e depois desapareceram completamente. O sistema parabenizou o jovem pela passagem no calabouço. E então relatou que o baú do tesouro de Lin estava sendo criado, coberto com ouro brilhante e energia como fogo. Lin sorriu bastante e pediu para lhe desejar boa sorte.
O sistema exibiu uma notificação de que a sorte de Lin havia aumentado em 10 vezes. Após um certo período de tempo, um pequeno baú apareceu na frente dos olhos do protagonista. Então o sistema apareceu com informações de que sua missão era de limpar o covil dos Goblin no nível de dificuldade do inferno, onde o protagonista recebeu 0 dano de combate. Também dizia que o tempo gasto para completar o nível é de 5 minutos, portanto, Lin receberia um bônus triplo para a classificação. O sistema também informou que Lin passou na masmorra com um nível mínimo e o jovem receberá bônus de classificação quíntuplo. O sistema resumiu a pontuação para completar esta missão, onde Lin recebeu 1.500 pontos de nível SSS. O sistema parabenizou o jovem por passar a masmorra chamada Goblin Lair. Também na placa, foi relatado que ele recebeu uma recompensa na forma de um baú de tesouro de ouro, e da classificação mais alta. Após rever o nome do sistema, Lin riu, concluindo que certamente conseguiu a mesma coisa. Já que o dano e tempo de combate determinam o número de pontos base e o número de pessoas, e a diferença de níveis determinam a duplicação e diminuição de pontos. Lin apresentou um exemplo para si mesmo, onde ele somou o dano de combate com uma pequena quantidade de tempo. Enquanto obtinha uma pontuação de base alta quando ele empilhou algumas pessoas com um baixo dano de combate e acabou recebendo uma dobradinha de pontos. Lin estava pensando que a escala de notas depende da pontuação. Tendo apresentado a pirâmide, o jovem levou para o nível mais baixo, que é de aproximadamente 90 a 100 pontos. Em segundo lugar, Lin colocou o nível S, que é de aproximadamente 102 pontos ainda mais alto. Depois colocou o nível SS, que é cerca de 200 a 500 pontos. No topo dessa pirâmide, ele colocou o nível SSS, que já era igual a 500 pontos ou mais. Inicialmente Lin estava pensando que essa missão é de nível baixo, então mesmo sobre a dificuldade de como você pode obter um baú de ferro preto de alto nível, você também vai lembrar que as qualidades dos baús são divididos em diferentes tipos, ou seja, bronze, ferro preto, prata, ouro, ouro escuro, diamante, santo, terra, céu e imortal. Dentro de cada categoria de melhor qualidade, existem 3 subqualidades, que é normal, raro e épico. O protagonista caminhou até o baú e sorriu, pensando que graças ao Senhor das Orações, o ouro poderia ser facilmente obtido. Então ele pensou que o baú do tesouro era incrível. Imediatamente depois que Lin cobriu o baú do tesouro com sua mana e disse para ele abrir, sinais do sistema apareceram na frente dos olhos de Lin com informações sobre o que o jovem recebeu dos prêmios desse baú. A primeira foi uma poção melhorada para restaurar a vida do nível de ferro negro na quantidade de 10 peças. A segunda foi uma poção melhorada para restaurar o nível de ferro preto na quantidade de 8 peças. Também neste baú do tesouro, ele recebeu 5 peças de uma poção melhorada para restaurar fisicamente o nível de ferro preto. O jovem pensou consigo mesmo que não era ruim, já que havia recebido uma poção de recuperação avançada, além de várias garrafas de poções. O baú do tesouro continha um grande capacete Goblin da mais alta qualidade, e no mesmo nível uma jaqueta de couro rasgada de um duende, um bastão de gelo de um iniciante do mais alto nível. O último era uma faca longa Goblin de alto nível que era adequada apenas para um guerreiro de profissão rara. Lin pensou que essa técnica de ferro preto e prata era apenas lixo para ele. Além de poções e itens, este baú continha um feitiço de arremesso de bola de fogo de nível superior, mas apenas adequado para a rara profissão de mágico, bem como 158 moedas de ferro fundido, 15 moedas de ouro e 7 moedas de prata. Então ele concluiu que os feitiços do nível mais alto têm uma classificação muito baixa. Os últimos do baú eram uma armadura leve de um guardião do nível dourado e adequado para todas as especialidades, assim como uma lâmina curta de um guardião no mais alto nível e adequado para a profissão de assassino. Agora o protagonista está ofegante percebendo quão sortudo ele foi por ter se deparado com 2 equipamentos de alto nível. O jovem ainda podia usar clicando na placa vermelha do sistema com a imagem da lâmina. Ele solicitou ao sistema para visualizar as características da lâmina curta do guardião. O sistema imediatamente destacou as informações que essa lâmina curta do guardião da classe mais alta,
Tem o sexto nível de restrição e é adequado apenas para a profissão limitada de assassino. O poder de ataque desta lâmina é de mais 60 pontos, a velocidade de ataque é de mais 5%, e o dano de ataque é de mais 10. Também estava escrito lá sobre a nitidez dessa lâmina, ou seja, ela ignora os 10 pontos da defesa do inimigo. Essa lâmina rompe a defesa inimiga, e Lin tem um processo de derramamento de líquido vermelho com uma força de 5 pontos por 10 segundos. Depois de ler a informação, ele cerrou o punho com força e sorriu considerando que essa coisa é bastante valiosa, já que a lâmina curta do guardião tem 40 ataques a mais do que uma espada de bronze de 10º nível, e também há 3 características adicionais. Depois disso o protagonista decidiu olhar para as características da armadura do guarda, que tinha qualidade de alto nível e não tinha restrições adequadas para todas as profissões. Também na placa do sistema havia informação de que a proteção física é mais 25 pontos e a proteção mágica é mais 23 pontos. O prejuízo foi de mais 200 unidades. Também se escreveu sobre suavidade que é 7 pontos a menos de dano de armas afiadas. A taxa de evasão é de mais 10. Lin concluiu que essa armadura leve que preserva a vida e reduz o dano, também é uma coisa boa. De repente uma placa azul do sistema apareceu na frente dos olhos de Lin informando que os dados do jogo haviam sido bem-sucedidos e seguro. Em seguida, educadamente pediu Lin Lu para digitar o nome de seu personagem do jogo. Depois o sistema lembrou de que o nome do jogo estará disponível para todos os jogadores ao explorar masmorras e zonas secretas. Então Lin não pensou por muito tempo, mas apenas sorriu e chamou seu jogo de Imperador das Trevas. No mesmo momento, o protagonista recebeu um anúncio do sistema parabenizando Lin, ou seja, o jogador do Imperador das Trevas foi o primeiro no mundo a passar a masmorra do nível do inferno sozinho. O sistema também informou que a recompensa para o jovem é um bilhete de sorte para 10 rodadas da Roda do Destino. Isso surpreendeu as pessoas que nunca entraram na masmorra, elas olharam para o portal em choque, continuando a ser surpreendidas por esta notícia. Um jovem dessa multidão perguntou surpreso sobre quem era esse Imperador das Trevas. Então esse rapaz disse que achava legal que um jovem fosse capaz de passar por uma masmorra dessas sozinho. Alguém da multidão perguntou se o Imperador das Trevas era bonito ou não. Outro cara informou aos outros jogadores da torcida que a loteria chamada Roda da Fortuna é muito legal. A garota apaixonada gritou que queria dar à luz um filho para o Imperador das Trevas. Neste momento, Taiji, o Senhor do Tempo, também veio aqui. O homem cuidadosamente olha para o portal percebendo que algo estava errado. Taiji lembrou que o anúncio anterior veio no final da noite, e o jogador que recebeu essa conquista deu ao jogo o nome de Lobo Real. Depois disso o homem virou para o Senhor do Tempo e perguntou se ela tinha certeza de que a viagem no tempo não mudou o curso dos acontecimentos, ao que o Senhor do Tempo respondeu com firmeza e educação que a viagem no tempo permite que a alma retorne ao seu corpo anterior, e nada mais. O Senhor do Tempo assegurou a seu mestre que isso não afetaria o curso dos acontecimentos de forma alguma. Taiji tocou no queixo pensativo, informando que nesse momento ele tinha 2 suposições. A primeira era que o Imperador das Trevas neste mundo tomou o poder do Senhor do Tempo para se tornar mais forte e passar pela masmorra. E a segunda suposição era que o Imperador das Trevas tomou o poder do Senhor do Tempo, a fim de se mover para o presente e completar a missão. O Senhor do Tempo se encolheu nervosamente, informando que seu poder não poderia melhorar algo ou outra habilidade. O preocupado Senhor do Tempo se perguntou como o Imperador das Trevas seria capaz de passar a masmorra sozinho. Taiji, intrigado, disse que ele não conseguia entender isso. Ele então abruptamente mudou seu rosto, e com uma nota de descontentamento em sua voz, anunciou que não importa o tempo, ele mesmo deve encontrar o Imperador das Trevas. O homem também percebeu que se o protagonista se desenvolver nas masmorras mais rápido do que ele, então ele terá problemas. Neste momento, o protagonista satisfeito olhava para seu bilhete de sorte dourada, pensando alegremente que ele tinha conseguido um bilhete para 10 rodadas na roda da Loteria da Fortuna. Em seguida, ele também lembrou que em sua vida anterior trabalhou por 3 anos, mas a roda da fortuna caiu apenas 5 vezes.
O protagonista abriu um sorriso caloroso e depois chamou o Senhor das Orações para sair, pois era a sua vez de fazer história. De repente, o Senhor das Orações apareceu na frente de Lin, e com um sorriso no rosto informou que tinha o prazer de servir a esse jovem. O protagonista estendeu a palma da mão para o lado e pediu ao Senhor das Orações que o ajudasse a descobrir o que precisa ser feito para obter o máximo. Ao que o Senhor das Orações respondeu parabenizando seu senhor por ganhar bilhetes na loteria Roda da Fortuna, ele também acrescentou que esta é uma recompensa muito valiosa que só pode ser obtida depois de passar pelas masmorras do inferno ou pelo nível da Torre de Babel. O Senhor das Orações desviou o olhar concentrado, e disse que até onde sabe, na Roda da Fortuna, Lin pode ganhar itens de inventário de níveis como 3S, 2S, S, A, B, C, D, E e F. No entanto, o Senhor das Orações também notou que, infelizmente, muitos itens são difíceis de encontrar mesmo em masmorras. Então algumas informações apareceram na frente do prota, sobre alguns itens muito raros que o Senhor das Orações tinha acabado de falar sobre. O primeiro item foi uma poção de longevidade que aumenta a vida expectativa. O próximo foi um verdadeiro cristal graças ao qual Lin será capaz de devolver não apenas sua força gasta, mas também o inventário da masmorra. Então ele também ganha o cristal de ascensão que aumenta o nível de habilidades, e o coração de energia que quando usado aumentará a regeneração da força física. O último era um cristal mágico que quando usado melhoraria o inventário do sósia de Lin. O Senhor das Orações notou que além de tudo isso, a probabilidade de obter um inventário de um ou outro nível pode variar significativamente. O sósia mostrou ao prota um diagrama de sistema de probabilidade por níveis. O nível F era de 40% de probabilidade, o nível E já era de 25%, o D era de 15%, e o nível C era de 11% de probabilidade. No nível B a probabilidade caiu para 5%, e o nível A tem apenas 3%. A questão toma outro rumo, já que o nível S a probabilidade diminuiu para 0,9%. O SS para 9 centésimos, e no nível SSS a probabilidade era a menor de todas. O Senhor das Orações resumiu dizendo que neste caso, não importa quantas chances Lin tenha, tudo depende puramente da sorte do jovem. Então o Senhor das Orações sorriu levemente e virou-se para seu mestre, pedindo que Lin entendesse que poderia não receber um adereço de nível 5 ou superior. Ao qual Lin levantou levemente uma sobrancelha e apontou o dedo indicador para o Senhor das Orações, perguntando imediatamente se o sósia usasse seu poder de desejo. O homem respondeu que se Lin quiser obter um determinado item de nível SSS, então o próprio Senhor das Orações adormecerá por 6 meses, e se for algum aleatório, então por 6 dias. O Senhor de Orações explicou que isso é porque o item de nível SS tem 190 unidades de energia e o outro tem 10 unidades. Ouvindo isso, Lin pensou que o sonho do sósia afetaria o próprio Lin e tiraria de outras pessoas. O jovem considerou uma vergonha, então parece-lhe que o inventário de nível S será mais confiável. O protagonista se volta para o Senhor das Orações e pergunta se ele desejava pelo menos 2 itens de nível S superior. O Senhor das Orações respondeu brevemente que custaria 11 unidades de energia. Então Lin começou a ser malicioso, dizendo que para tal quantidade deveria haver pelo menos um item de nível S superior. O Senhor das Orações acenou com sua varinha mágica e confiantemente informou que seu desejo seria realizado. O protagonista imediatamente jogou seu bilhete dourado para cima, gritando as palavras sobre a loteria. Os bilhetes dourados da loteria dispararam. Depois de alguns instantes, Lin mudou-se para um lugar completamente diferente, onde um enorme relógio estava pairando sobre sua cabeça. No mostrador os ponteiros estavam girando a uma velocidade grande. Então o protagonista olha para este relógio com surpresa. Alguns segundos depois recebe uma notificação do sistema que o parabenizou por ganhar os próximos 10 prêmios. Então Lin recebeu um cristal de nível D real, um cristal de aprimoramento de espírito de nível B de comunicação do nível do mar, uma poção de extensão de vida de nível D e um cristal de nível S extremo. Além deles, o prota recebeu uma poção de extensão de vida nível F.
um cristal de crueldade nível D, um cristal de energia do coração e um cristal nível de comunicação. Olhando para todos os seus prêmios, ele começa a pensar em como cada um desses prêmios poderia afetá-lo. Ele lembrou que o cristal de comunicação aumenta a amplitude de movimento do sósia, e o cristal real aumenta o limite da energia. O cristal extremo também dá uma aceleração de curto prazo. O protagonista sorriu contente, concluindo que ele realmente conseguiu tudo o que queria. Depois de examinar os 2 cristais brancos em suas mãos, ele pensou consigo mesmo que era uma pena que fosse apenas um cristal extremo do nível S, uma vez que outros itens são significativamente inferiores a ele em força. Depois disso, Lin apertou esses 2 cristais extremos de nível S e os quebrou em pequenos pedaços. De repente, o sistema piscou um sinal com uma dica, dizendo que ele precisa usar um cristal real de nível D e um cristal real de nível F, porque depois disso, ao sair da masmorra, o jovem receberia 3 mais 1% de seu próprio inventário. O protagonista virou-se para o Imperador das Trevas, informou de que aqueles 2 cristais de comunicação verdes pertenciam legitimamente ao Imperador das Trevas. Imediatamente depois disso, ele confiantemente disse ao imperador para pegar esses cristais. O sósia imediatamente colocou suas palmas para frente e pegou os 2 cristais verdes, abruptamente os apertou com as 2 mãos e os esmagou em pequenos pedaços. Diante dos olhos de Lin, um sinal apareceu novamente com uma dica do sistema, que era que o alcance do sósia havia sido aumentado para 6 metros. Apontando o dedo indicador para o ícone do cristal azul espírito de nível B, o protagonista concluiu para si mesmo que esse cristal pode ser usado diretamente com o cristal extremo, e a poção de extensão de vida precisa ser selecionada manualmente. Depois disso, ele ainda tinha prêmios como duro de energia e cristal cruel. No mesmo momento, ele voltou para o Senhor das Orações com os cristais em suas mãos e abrindo um largo sorriso, fez sua pergunta sobre a quem esses 2 cristais se destinavam. O Senhor das Orações congelou em choque por um segundo e abriu a boca levemente, e então os olhos do sósia se transformaram em estrelas, e a saliva fluiu de sua boca. O Senhor das Orações informa que ele aconselharia o jovem a dar esses cristais para ele, continuando a pingar saliva. O Senhor das Orações não tirou os olhos dos cristais e falou em voz suplicante que se o jovem o fizesse isso, então não teria que se preocupar com os problemas do sósia com energia. Então depois de ouvir o Senhor das Orações, o protagonista disse a ele para pegar os cristais, em seguida os joga para o sósia. Explodindo em um sorriso alegre, o Senhor das Orações voltou-se para seu mestre, e com uma entonação grata em sua voz, disse que o jovem havia tomado uma decisão sábia. Depois dessas palavras, o sósia cerrou os punhos estourando esses mesmos cristais. Lin mais uma vez recebe uma placa do sistema com a informação de que a energia é de 190 unidades em 300, e que aumentou em 100 unidades. Além disso, esta placa do sistema informou sobre a taxa de recuperação de energia, onde Lin foi solicitado a restaurar uma unidade de energia a cada hora. O sistema também notou que a recuperação dobrou. Lin baixou o olhar para o chão, e disse a si mesmo que estava arrependido pois o cristal real não foi suficiente para aumentar o valor do inventário, já que havia crescido apenas 4. O protagonista estava pensando em alguém dizendo que se você não tem um cristal espacial, então você não será capaz de levar com você o equipamento que estava acostumado a usar. Em seguida, Lin colocou as mãos nos bolsos e pensou em particular, decidindo que só precisava seguir em frente para encontrar aquele cristal cósmico. Depois de um certo período de tempo, ele saiu do portal daquela masmorra e viu uma multidão barulhenta discutindo algo. As pessoas que também saíram recentemente da masmorra falaram sobre o quão difícil ela é. Outra pessoa concordou com essas palavras, acrescentando que perdeu a chance de ressuscitar. Algumas dessas pessoas reclamaram que era possível entender que era melhor não ir lá. Quando Lin pensou que já tinha superado muitos jogadores com força e habilidades, o jovem teve uma grande oportunidade de se desenvolver rapidamente e deixar os outros para trás. A certa altura, quando ele andava pela rua, abriu um sorriso satisfeito, decidindo por si mesmo que agora era sua hora de ir para a Torre de Babel a fim de obter sua primeira conquista, porque o número de níveis lá é infinito.